Jogo de soma zero. Hoje vamos falar o que é um jogo de soma zero, de onde vem essa ideia, que vem da teoria dos jogos, e o que é um jogo de soma zero, o que não é um jogo de soma zero, e ao final vamos falar também do paradigma de interação humana, que é o ganha-ganha ou nada feito, e para finalizar também vamos falar de uma mentalidade de abundância e como isso é trazido na economia de uma maneira muito bonita, muito boa. Então, para começar, o que é um jogo de soma zero? Um jogo de soma zero, como falei, isso é um termo que vem da teoria dos jogos, é um jogo em que, metaforicamente, se um sobe um degrau, o outro desce um degrau. Então, quando um ganha, o outro perde e ponto final. E um exemplo clássico disso é o xadrez. O xadrez, quando um ganha, o outro perde. A gente tem também esportes competitivos como o judô, entre outros também. E quando um ganha, ali o outro perde. Então esse é um jogo de soma zero. E aí, em contraposição a essa ideia de um jogo de soma zero, no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, inclusive fica a dica de uma excelente leitura, ele traz 6 ou 5 paradigmas de interação humana, e esse ganha-ganha ou nada feito é o mais interessante, de uma maneira geral, para a interação humana. Né? Não que ele se aplique a tudo, mas ele significa que no dia a dia, nas interações que nós temos ali no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, em negócios e outras coisas também que nós fazemos, nós sempre encararmos, temos essa mentalidade de que, ou nesse contrato, nesse acordo que vamos fazer, ou eu ganho e a outra parte também ganha, mutuamente, satisfatoriamente, ou nós não temos um acordo. E o interessante é que, para essa mentalidade ganha-ganha ou nada feito, para essa mentalidade ser sustentada, existem alguns pressupostos, alguma base, né? Alguns fatores que são base para que sustentam essa ideia. Um dos fatores base é o caráter. O caráter, outro é a integridade, a maturidade também e a mentalidade de abundância. Por que caráter e integridade? Caráter e integridade geram confiança. E quando nós temos confiança, nós conseguimos compreender que, de uma maneira geral, nessa transação, nesse acordo, a gente consegue confiar na outra parte e aí, como consequência, de uma maneira geral, a gente consegue ter fixo na mente que ou nós dois ganhamos ou nós não temos um acordo. E o outro fator que eu falei é mentalidade de abundância. Por que isso é necessário para um ganha-ganho nada feito? Porque mentalidade de abundância significa dizer que há suficiente, tanto para mim quanto para a outra parte. Nesse acordo que nós queremos fazer, ou nós dois ganhamos, de forma mútua, ou não há acordo. Então, metaforicamente, seria ou nós dois subimos um degrau, eu subo um degrau, meio que seja um degrau menor, eu subo um degrau, ele também sobe um degrau, ou nós não temos um acordo e ninguém sobe um degrau. Então, esse é um paradigma de interação humana muito interessante. E o mais interessante mesmo são os fatores que sustentam ele, que são o caráter, a integridade, a maturidade e uma mentalidade de abundância. E um exemplo lindo que ilustra isso muito bem vem da economia. Na economia existe um livro clássico que é A Riqueza das Nações, e que a economia traz esse conceito de comércio, esse conceito de transação. E no final todos ganham muito mais. Então vamos imaginar uma situação que o seu João produz arroz e feijão, só que ele é muito bom para produzir arroz, a terra dele é muito boa para produzir arroz. Seu João produz muito bem arroz e feijão também, feijão mais ou menos. E o Paulo produz também feijão e arroz, só que a terra do Paulo ele consegue produzir muito mais feijão. O arroz produz, mas não é tão bom. E o interessante é que quando os dois resolvem fazer essa interação de forma positiva, que é o Paulo se especializa em produzir feijão, porque a terra dele é melhor, o João se especializa em produzir arroz e eles fazem a troca. É possível demonstrar matematicamente que ao final todos ganham muito mais, ao final todos estão num degrau muito mais alto do que estariam se tivessem sem fazer esse acordo, sem fazer essa transação. Então, essa ideia de comércio trouxe uma grande riqueza para as nações. E juntamente com isso também, o outro fator da mentalidade de abundância é que nós percebemos, né, a gente sabe que como
os países, né, como o planeta enriqueceu muito nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, porque o comércio trouxe uma grande riqueza. A globalização hoje trouxe muito mais riqueza, porque nessa interação de cada um contribui com aquilo que tem de melhor e vamos juntar e no final todo mundo ganha muito mais, isso trouxe uma riqueza muito grande para o mundo como um todo. Então, essa ideia da economia, né, de comércio, a ideia de transacionar, a ideia de negociar, é, ilustra muito bem essa ideia de mentalidade de abundância e de ganha-ganha também, né, porque no final todos ganham muito mais. Então, essa foi um jogo de soma zero, como eu falei ali no começo, é um jogo em que um ganha e outro perde, que é um paradigma de interação também, e ali também a gente tem o ganha-ganha ou nada feito, que também é um paradigma de interação. E o que é interessante é que, como paradigma, os paradigmas eles nos conduzem na forma como nós vemos a vida. Então, quando nós vemos a vida como se fosse um xadrez, qual é o problema? Apesar que é uma escolha, todos nós podemos ver a vida como nós quisermos, nós temos essa liberdade. Mas uma observação é que quem vê a vida como um xadrez vê como escassez. Porque à medida que um ganha, os outros perdem. E justamente a ideia da economia e a ideia de mentalidade de abundância é que, na verdade, não. Na verdade, nós podemos todos ganharem de uma maneira. À medida que todos vão agregando mais e mais, todos vão ganhando. Então, essa é a ideia. E a economia ilustra muito bem isso também. E como uma indicação de leitura também, fica Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, essa parte ali. O livro como um todo vale muito a pena a leitura, mas essa parte de ganha, ganha e nada feito também é muito interessante para aprofundar ainda mais isso também.